Isaías capítulo 9, verso 1 até o versículo número 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o livro do profeta Isaías bem poderia ser chamado, abro aspas, o Evangelho do profeta Isaías. Eu vou repetir. O livro do profeta Isaías bem poderia ser chamado, abro aspas, o Evangelho do profeta Isaías. E por que nós falamos isso? Porque dentre todos os profetas que nós encontramos no Antigo Testamento, sejam eles os profetas maiores, sejam eles os profetas menores, como assim nós gostamos de nos referir, Isaías, meus irmãos, Isaías, meus amigos, ele trata não só de forma ampla, mas Isaías, ele trata também de forma clara acerca ou sobre o Messias. É interessante e chama-nos bastante a atenção, porque quando nós lemos os 66 capítulos que são compostos, ou que compõem, melhor dizendo, o livro do profeta Isaías, a gente vê Isaías profetizando acerca do nascimento, a gente vê Isaías profetizando acerca do sofrimento, a gente vê Isaías profetizando acerca da morte, e se não bastasse, Isaías ele também profetiza acerca da ressurreição do Salvador, a ressurreição do Messias. Diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso nós podemos nos indagar, mas em si, especificamente falando, o que significa essa palavra, o que significa esse Messias? Literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, Messias significa aquele que é enviado. E esse termo, ele designa aquela pessoa que foi separada, aquela pessoa que foi enviada pelo próprio Deus para cumprir a sua vontade e para assim cumprir o seu propósito, sobretudo o seu propósito redentor. A palavra Messias é a palavra enviado dentro do contexto do Antigo Testamento e que é traduzida pela palavra Cristo dentro da língua do Novo Testamento. Então, conforme nós falamos em nossa palavra introdutória, hoje a gente vai começar uma pequena série. Conforme nós dissemos, ela tem como título O Senhor Vem. E essa série, meus irmãos, meus amigos, ela tratará de algumas promessas feitas no Antigo Testamento que dizem respeito
a pessoa que diz respeito à obra do Messias, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse texto de Isaías que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 9, versículos de 1 até o versículo número 7, é mais uma das muitas promessas que Isaías e por extensão todo o Antigo Testamento eles fazem em relação a Cristo. De maneira específica, aqui no livro de Isaías, a gente vê mais um exemplo em que Isaías, falando da parte do Senhor, ele profetiza relacionado ao Messias que viria. É certo que quando a gente lê esse texto aqui de Isaías capítulo 9, nós o conhecemos mais por aquilo que a gente encontra nos versículos 6 e nos versículos 7, que são características, vamos assim dizer, do Messias e do Salvador. Muitas vezes os versículos 6, os versículos 7, eles são utilizados quando a gente faz menção ao nascimento de Cristo, à sua vinda a este mundo. Contudo, meus irmãos, todavia, meus amigos, nos versos iniciais, versículo 1 até o versículo número 5, a gente vê várias afirmações feitas pelo profeta Isaías que demonstram algumas ações poderosas, não quaisquer ações, mas algumas ações poderosas que o Messias ele teria quando ele vieste a este mundo. Então, na noite de hoje, a gente vai considerar pelo menos 1, 2, 3, 4 dessas ações. Repito, não quaisquer ações, mas ações poderosas que Isaías já havia previsto que o Messias iria realizar para que assim ele pudesse testemunhar e testificar que ele era de fato o enviado de Deus que salvaria o seu povo. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: o poderoso Messias. O poderoso Messias. E olhando aqui para esse trecho, sobretudo dos versículos 1 até o versículo 5, conforme nós falamos, eu queria que nós víssemos 1, 2, 3, 4 ações fortíssimas, poderosíssimas, que o Messias realizaria, conforme a profecia de Isaías. E aí fica a pergunta: por que nós podemos afirmar? Por que nós podemos dizer? Por que nós podemos defender que o Messias de fato ele é poderoso? Por quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, porque o Messias ele afastaria o seu povo das trevas espirituais. O Messias afastaria o seu povo das trevas e das trevas espirituais. Vejam aí, o versículo de número 1, Isaías capítulo 9, verso número 1, perceba essa primeira ação, perceba essa primeira iniciativa do Messias, afastar o seu povo das trevas e trevas espirituais. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então aqui, nesse trecho, sobretudo na parte inicial do versículo 1, Isaías, meus irmãos, meus amigos, ele prevê que com a vinda do Messias, as trevas espirituais, as sombras espirituais, elas seriam dissipadas, elas seriam aniquiladas. Em resumo, é o que Isaías aqui nos ensina nessa passagem. Meus irmãos, meus amigos, trevas na Bíblia, ela sempre está associada àquilo que é adverso, àquilo que é desesperador, àquilo que é triste, àquilo que é enganoso, àquilo que é mal. Então, o Messias faria justamente isso. Ele dissiparia aquilo que era enganoso, ele dissiparia aquilo que era mal. Diante disso, nós podemos nos perguntar: quem estava
padecendo das trevas ou nas trevas e que seria liberto conforme a profecia de Isaías aqui no versículo 1. Conforme nós temos aqui no restante do versículo 1, a nação de Israel. A nação de Israel representada pelas terras de Zebulon, a nação de Israel representada pela terra de Naftali, ou seja, o conhecido Reino do Norte, uma das primeiras divisões do Reino de Israel, conforme nós observamos lá no Antigo Testamento. O Reino do Norte, ele foi a primeira parte, vamos assim dizer, daquela região do povo de Deus que fora invadida pelos inimigos do Senhor, especificamente falando dos assírios. Isso aconteceu no ano 730 antes de Jesus Cristo. De maneira mais específica, lá no livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 32 até o verso 33, e também o capítulo 15, versículo 29 do livro de 2 Reis, a gente vê menção acerca disso, a invasão e a deportação do Reino do Norte, a primeira divisão, vamos assim dizer, do povo de Deus no Antigo Testamento. Conforme nós aprendemos lá, na primeira parte das Escrituras Sagradas, Deus, ele puniu o Reino do Norte, permitindo que o Reino do Norte seguisse deuses falsos, estivesse assim envolto de engano, envolto de escuridão espiritual. Se você voltar um pouco para o contexto desse texto que estamos considerando, ou seja, Isaías capítulo 8, versículo 19 até o versículo 22, você vai ver que Deus entregou o Reino do Norte ao engano, ao erro, às sombras espirituais. Contudo, meus irmãos, meus amigos, conforme Isaías trata aqui nessa profecia, com a vinda, com o nascimento do Messias, essas trevas, elas seriam completa e definitivamente destruídas. O povo de Deus, ele não mais continuaria na obscuridade. É interessante porque se no início Deus, ele começou aplicando o seu juízo ao Reino do Norte, conforme nós temos lá no Antigo Testamento, repito, representado aqui pela tribo de Zebulon, pela tribo de Naftali. Agora, nos últimos dias, com a vinda de Cristo, com a vinda do Messias, essas regiões da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, elas seriam beneficiadas com a restauração do Senhor. Ela seria beneficiada com a vinda do Messias. É interessante, porque não foi sem razão. É interessante, porque não foi sem motivo que a Galileia, o Reino do Norte, foi a primeira região beneficiada com a pregação do Evangelho, onde Cristo iniciou de fato o seu ministério terreno. Só para a gente observar esse fato e vermos como essa profecia, ela de fato se concretizou, sem desmarcar esse texto aqui de Isaías capítulo 9, abra por favor a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 12 até o versículo 19. Vai ser feita menção a esse texto de Isaías, onde Cristo ele inicia o seu ministério aonde? Pela região do norte, nas tribos de Zebulon, nas tribos de Naftali. Se no início, repito, elas foram punidas com obscuridade espiritual, com a vinda de Jesus Cristo, elas foram restauradas porque o Messias dissipou primeiramente as trevas espirituais que marcavam ali aqueles povos. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, versículos 12 até o versículo de número 19. E não desmarquem esse texto aqui de Isaías, porque nós retornaremos para ele na sequência, no restante da nossa mensagem. Olha só o que nos diz aqui, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João, no caso aqui João Batista, fora preso, veja, retirou-se para a Galileia, a parte norte de Israel, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, veja, situada à beira-mar.
nos confins de onde? Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, meus irmãos, observe, meus amigos, como a palavra profética, ela se cumpre. Uma região que foi punida por Deus e foi imersa em trevas espirituais, agora, com a vinda do Messias, essas trevas elas são dissipadas, porque o Messias começa o seu ministério, o Messias começa o seu trabalho de pregação da verdade justamente naquela região. Por quê? No primeiro momento, o Messias ele viria para isso, para dissipar as trevas espirituais. Contudo, não para por aí. Voltem, por favor, as suas Bíblias lá para a profecia de Isaías capítulo 9. A gente acabou de ver, meus irmãos, meus amigos, que a primeira realização que seria, vamos assim dizer, feita pelo Messias na sua vinda, é que ele dissiparia as trevas espirituais do seu povo. Ato contínuo, como complemento dessa primeira ação, em segundo lugar, quando o Messias ele viesse, ele propagaria a luz da verdade. Ele iria propagar a luz da verdade. Olhem só o que nós temos no versículo 2, Isaías capítulo 9, versículo número 2. Veja o que nos é dito aqui, em segundo lugar, acerca da segunda ação que seria realizada pelo Messias. Por isso ele é poderoso, porque dissipa as trevas espirituais e porque, em segundo lugar, propaga a luz da verdade. Diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, veja, resplandeceu-lhes a luz. Então, como consequência da destruição das trevas, o Messias, na sua vinda, o Messias, para demonstrar o seu poder, ele iria difundir a luz. Na Bíblia, meus irmãos, meus amigos, luz tem a ver com verdade. Luz tem a ver com prosperidade. Luz tem a ver com paz. Luz tem a ver com alegria. E foi justamente isto, que o Messias ele veio difundir. A vinda do Messias trouxe luz para aqueles que estavam em trevas, e isso se cumpriu de maneira muito estrita no ministério, e não só no ministério, mas isso se cumpriu de maneira estrita na própria pessoa, no próprio ser do nosso Salvador. Quando a gente olha os evangelhos, sobretudo quando nós olhamos o evangelho de João, a gente vê não só menções que João faz em relação a Jesus Cristo, mas menções que o próprio Cristo faz de si mesmo, mostrando que ele, Jesus, é essa luz. Vamos fazer rapidamente esse exercício? Abram aí as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Veja o cumprimento dessa profecia, onde nos é dito que o Cristo, o nosso Salvador, que Jesus Cristo, o nosso Messias, ele é a luz, ele é a própria luz, e veio justamente difundir essa luz. João, capítulo 1, versículo número 4. João, capítulo 1, versículo número 4. Olhem só o que nos diz aqui, logo na abertura, logo no início do Evangelho de João. O apóstolo João, se referindo a Jesus, ele falou nos seguintes termos: a vida estava nele em Jesus, e a vida era a luz dos homens,
E ele trouxe paz, alegria, ele trouxe verdade para os homens. Um pouco mais adiante, o próprio Jesus Cristo falando de si mesmo, João capítulo 8, versículo 12. Olhem só o que Cristo fala acerca de si mesmo, confirmando assim a palavra profética de Isaías. João capítulo 8, versículo número 12. Olha só, aqui nesse texto, o que Cristo fala de si mesmo. João 8,12, ele diz: de novo, lhes falava Jesus, dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Cristo, ele se auto-intitulando a luz. E quem anda nele ou por ele não é enganado com as trevas espirituais. Não, jamais. Só para fechar esse item, um pouco mais adiante, João capítulo 12. Olha mais uma vez o que Cristo fala de si mesmo, se auto-intitulando como a luz que o Messias seria. Olha só, João capítulo 12, João capítulo 12, versículo número 46. Olhem só o que Cristo ele fala acerca de si mesmo. Ele diz, João 12, 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a encarnação de Cristo, a vinda do Messias, resulta na dissipação das trevas espirituais e na propagação da verdade. Porque, como a gente fala no mundo da física, a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Então, onde existe luz, não há trevas. Então, ao vir esse mundo, Cristo, ele era a própria verdade de Deus encarnada, tirando as pessoas do engano, tirando as pessoas do erro, tirando as pessoas da mentira, tirando as pessoas da falsa religião, situação nas quais aquelas pessoas elas se encontravam. Então, pensar na verdade, que é a luz de Jesus Cristo, é ver, meus irmãos, é perceber, meus amigos, a graça de Deus vindo ao encontro dos homens, trazendo discernimento, trazendo compreensão, trazendo a verdade e nos libertando definitivamente do engano. Por isso, Cristo também é o Messias. Por um lado, ele dissipa as trevas espirituais. Por outro lado, ele propaga a luz da verdade. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que eu, você, todos nós, devemos constantemente dar graças ao nosso Deus. Por quê? Porque pelo fato do Messias ter vindo, nós fomos, meus irmãos, minhas irmãs, alcançados pela luz do Evangelho, pela luz da verdade de Deus. Através do seu Espírito, pela pregação da sua palavra, Deus ele nos proporcionou discernimento. Deus ele nos concedeu visão para que essa verdade não fossem meras palavras, mas que essa verdade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, ela viesse ao encontro das nossas necessidades, nos trouxesse a compreensão que nós carecíamos e nos desse a orientação necessária para que nós seguíssemos como de fato nós seguimos hoje, na verdade do nosso Deus, na verdade do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, louvado seja o Senhor, minhas irmãs, por esse grande benefício que nos alcançou, benefício esse que nos foi alcançado, não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas virtudes, mas tão somente, exclusivamente, por causa do favor imerecido de Deus em relação às nossas vidas. Pensar no nascimento de Jesus Cristo, pensar na vinda do Messias, é nós entendermos isso. Essa vinda do Messias, o nascimento do Salvador, trouxe-nos a luz,
para que hoje nós pudéssemos compreender a verdade de Deus através do Evangelho. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, eu reitero, nós devemos ser gratos por isso. Talvez seja algo corriqueiro, talvez seja algo que nós não valorizemos muito, porque de certa forma nós já temos esse benefício vivenciado na nossa vida, mas nós devemos parar, nós devemos refletir que isso se deu por causa de um ato de graça, da graça de Deus sobre as nossas vidas, para que assim a gente pudesse ter o discernimento, ter a compreensão e não sermos enganados com a mentira, mas andarmos na verdade para a glória do nosso Deus. Ato contínuo, uma vez que você tem essa compreensão, ato contínuo, uma vez que você tem esse sentimento de gratidão no seu coração, nós devemos agora, meus irmãos, nós devemos agora, minhas irmãs, sermos propagadores dessa luz, difundirmos essa luz através da nossa pregação. Acabamos de cantar isso agora há pouco, através da equipe de música, a necessidade que você, nós temos de propagarmos esse Evangelho, porque na medida em que nós o fazemos, na medida em que nós tornamos Cristo conhecido, essa luz, ela permanece brilhando hoje, trazendo discernimento, dissipando trevas, promovendo salvação, para que assim Deus, ele venha ser glorificado. Então veja, o Messias, ele é poderoso? Sim. E por que o Messias, ele é poderoso? Nós já vimos duas razões, nós já consideramos dois motivos pelos quais ele é sim poderoso. Em primeiro lugar, porque ele dissipa as trevas espirituais. Em segundo lugar, porque ele propaga a luz da verdade, mas não só isso. Em terceiro lugar, o Messias, ele é poderoso, porque ele proporciona alegria. O Messias, ele proporciona alegria. Vejam aí, Isaías capítulo 9, versículo 3. Isaías capítulo 9, versículo 3. Olhem só o que nos é dito aqui na palavra do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 3. O profeta Isaías, ele prossegue dizendo: veja, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, diante de Deus, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Então veja, que como consequência de libertar o seu povo das trevas, o Messias, ele traria alegria. O Messias, ele traria regozijo. O Messias, ele traria felicidade ao seu povo. E é interessante, porque o texto diz aqui que essa alegria promovida pelo Messias não era qualquer alegria, não era qualquer felicidade, não era qualquer satisfação, não, jamais, mas era uma crescente alegria, uma crescente felicidade, uma crescente satisfação. É interessante porque o texto aqui nos diz que essa alegria era comparada à alegria que o povo tinha antes, quando iria fazer a colheita em Israel. É por isso que ele diz: alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa. Então todo mundo aqui que tem um pouco de vivência com o mundo da agricultura percebe isso. O momento de você colher aquilo que você plantou, é um momento de muita satisfação, porque quer queira, quer não, é o resultado, é o fruto de espera, é o resultado, é o fruto de trabalho, é o resultado, é o fruto de um investimento que você faz e você tem assim a retribuição. Então há essa comparação, essa primeira comparação aqui, dessa alegria que ia caracterizar o povo de Deus por causa do seu Messias. Uma segunda comparação é a comparação que a gente vê aqui com a divisão dos restos ou dos despojos de guerra. No final do versículo 3, o profeta Isaías, ele diz: como exultam quando repartem os despojos. Então isso dentro de um contexto de guerra, quando uma nação, quando um país vencia um outro país, então o vencedor despojava por completo a nação derrotada. Também era um momento de regozijo, também é um momento de alegria. Então são comparações que o profeta aqui faz
da alegria que seria crescente e que iria caracterizar o povo de Deus com a vinda do Messias. Meus irmãos, meus amigos, isso aqui nos remete a uma verdade que jamais nós devemos esquecer, ou seja, a alegria que é promovida pelo Messias é uma alegria verdadeira. Por quê? Porque é uma alegria que está associada à sua salvação. A alegria promovida pelo Messias é uma alegria verdadeira porque está associada com a sua salvação, com a sua redenção. Essa é a satisfação. Este é o regozijo desfrutado por todos aqueles que, uma vez que são perdidos, são resgatados das trevas espirituais, são iluminados com a verdade de Deus e são redirecionados com a sua vontade, com o seu propósito, com a sua direção. Na medida em que isso se torna uma realidade na nossa vida e que nós passamos a ter o discernimento de Deus e que passamos a viver a vontade e a verdade de Deus na nossa vida, o resultado imediato é que a alegria, ela passa a tomar conta dos nossos corações. É interessante porque na Bíblia, a alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus, via de regra, ela está associada a esse fato, a salvação do Senhor. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, a consciência que essa redenção nos traz, promove no nosso coração esse gozo, essa alegria, essa satisfação. De vários exemplos que nós poderíamos citar, da comprovação desse fato na vida do ser humano, eu queria destacar pelo menos um exemplo de uma pessoa, Maria, mãe de Jesus. Sem desmarcar, meus irmãos, mais uma vez esse texto de Isaías capítulo 9. Abram aí, por favor, mais uma vez, lá nos evangelhos, agora especificamente falando no evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Veja como a salvação produziu em Maria a alegria. E ela canta, ela louva ao Senhor, ela exalta a Deus por causa disso, porque isso é inevitável. Lucas capítulo 1, versos 46 e também o versículo de número 47. Olha só o que Maria canta, olha só o que ela exalta a Deus e veja aqui a ligação, alegria, satisfação com salvação, com redenção. Olha só, Lucas 1, verso 46 e também o versículo de número 47. Diz o seguinte: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e não só isso, e o meu espírito se alegra em Deus. Quem? Meu Salvador. Aqui é interessante que a gente percebe que Maria, ela precisava de um Salvador, e ela tinha o Salvador, o seu próprio filho, e era justamente por causa disso que ela engrandecia, que ela se alegrava em Deus, por causa da salvação de Deus na sua vida, no caso específico, na vida de Maria. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, nos remete a uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. Cada um de nós devemos fazer e fazer para nós mesmos. Será, meus irmãos, será, minhas irmãs, que pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso Messias, não qualquer Messias, mas pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso Messias pessoal, a sua alegria é algo crescente, é algo gradativo na nossa vida? Enquanto crentes, nós precisamos nos indagar em relação a isso aí. Porque a gente vê que a alegria de Deus, a alegria do Senhor, ela é crescente. E ela é resultado da consciência que nós adquirimos da sua salvação. E quanto mais nós tomamos consciência da salvação do Senhor, mais nós nos alegramos. Uma vez que a gente concebe que a vida cristã nada mais é, no dizer de Paulo, do que o desenvolver da nossa salvação, cada vez mais, eu, você, todos nós, meus irmãos, devemos desenvolver na nossa alegria no Senhor, na nossa satisfação em Deus. Porque a nossa felicidade, porque o nosso gozo,
Porque o nosso regozijo, eles não dependem das coisas, das pessoas ou das circunstâncias terrenas. Por quê? São hoje e não são amanhã. A nossa alegria, ela deve ser crescente, porque ela deve estar vinculada com a nossa salvação. E quanto mais nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, quanto mais nós temos consciência do que é ser remido por Jesus Cristo, quanto mais nós nos apropriamos do Messias Cristo pessoal, automaticamente, obrigatoriamente, a alegria, ela passa a ser crescente em nossas vidas. Uma alegria espiritual, uma alegria genuína, uma alegria verdadeira que somente a salvação em Cristo Jesus, ela promove e promove dentro do nosso coração. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, cada vez mais desenvolver essa satisfação na nossa vida. Porque, repito, a nossa alegria não é uma pessoa, humanamente falando, não são circunstâncias, não são coisas, a nossa alegria é uma pessoa especial, o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E por isso, contínua e crescentemente, nós devemos nos satisfazer e nos satisfazer cada vez mais na pessoa do nosso Deus. É isso que nós aprendemos na sua palavra. É isso que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Então veja, o Messias, ele é poderoso? Sim. Por quê? Porque ele veio dissipar trevas espirituais. O Messias, ele é poderoso? Sim. Porque ele veio difundir a luz da verdade do Evangelho. O Messias, ele é poderoso? Sim. Por quê? Porque ele veio nos proporcionar alegria. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, o Messias, ele é poderoso porque ele veio nos libertar dos nossos inimigos. O Messias, ele é poderoso porque ele promove libertação ao seu povo do seu inimigo. Voltem aí, Isaías capítulo 9, versículo 4. Isaías capítulo 9, versículo 4. Olha só o que nos é dito aqui na palavra do Senhor. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, aqui, meus irmãos, meus amigos, o profeta Isaías, ele vislumbra a libertação que o Messias proporcionaria ao seu povo. É interessante porque aqui nesse texto, Isaías, ele ilustra essa libertação como aquela libertação que Israel experimentou lá atrás, no Antigo Testamento. Lá atrás, no tempo dos juízes, quando os midianitas oprimiam o povo de Deus. Depois, se você for ler o livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, você vai ter o resumo dessa libertação que Deus ele promoveu do seu povo de Israel, de quem? Dos midianitas. Então, Isaías traz isso à nossa mente de maneira comparativa para mostrar que assim também o Messias, ele liberta o seu povo. Essa libertação não seria uma libertação material. Essa libertação, ela não seria uma libertação política, até porque, conforme nós observamos, quando Cristo veio a esse mundo, a nação de Israel estava sob o jugo do Império Romano. Mas essa libertação, essa redenção que o Messias proporcionaria, era uma libertação essencialmente, eminentemente espiritual. Uma libertação do pecado, uma libertação das trevas, uma libertação das paixões carnais, uma libertação do diabo. Foi para isso que Cristo também veio, e Ele é poderoso também por causa disso, porque liberta o seu povo dos seus inimigos. Meus irmãos, minhas irmãs, através da sua vinda, através do seu ministério, e em especial através do seu sacrifício, Cristo ele proporciona
essa libertação espiritual a qual nós estamos nos referindo, sobre todos aqueles que estão presos, sobre todos aqueles que estão cativos ao seu próprio pecado, cativos pelo diabo. Cristo, ele quebra completamente o vínculo nocivo entre o homem e os seus inimigos espirituais. É por isso que Isaías ele diz que quando o Messias ele viesse, ele quebraria o jugo do seu povo, a sua vara feria os ombros dos seus opressores, dos opressores do seu povo. Então, essa visão, esse desenho que Isaías está aqui nos dando em relação a Jesus Cristo. Não foi à toa, meus irmãos, não foi à toa, meus amigos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que foi com essa missão, com esse objetivo que ele também veio libertar o seu povo dos seus pecados. Olhem mais uma vez, por favor, o livro do apóstolo Lucas, ou o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Veja o que Cristo fala acerca de si mesmo e como ele mostra que a sua função enquanto Messias era libertar espiritualmente o seu povo dos seus pecados, do diabo, de lhe dar verdadeira e genuína liberdade. Lucas capítulo 4, versículos 16 até o versículo número 19. Cristo ele está iniciando o seu ministério. Ele está pregando em uma sinagoga. E olha só o que ele fala aqui. Lucas 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16 até o versículo número 19. Ele diz o seguinte: veja, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, esse texto que nós estamos considerando, Isaías capítulo 9. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então veja, Cristo ele chega e cumpre as profecias. Aqui não especificamente a profecia de Isaías 9, mas no sentido geral, a profecia de Isaías. Ele veio pôr em liberdade aqueles que estavam cativos. Então, essa é a quarta função que o Messias ele cumpre. Razão pela qual é o Messias, razão pela qual ele é poderoso. Por quê? Porque ele liberta o seu povo do cativeiro e cativeiro espiritual. E é interessante, porque quando a gente volta a nossa atenção, mais uma vez, lá para Isaías capítulo 9, agora no caso específico, no versículo 5, você vai ver a maneira através da qual Cristo ele promove essa libertação espiritual em favor do seu povo. Vejam aí, Isaías capítulo 9, versículo 5. Veja como Isaías ilustra essa forma especial através da qual o Messias ele liberta espiritualmente o seu povo. Isaías capítulo 9, versículo 5. Olha só o que nos é dito aqui. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aqui, Isaías ele fala da vestimenta dos soldados em guerra, soldados em conflito. Então, o que é que vai ser feito com essa vestimenta? Ela vai ser queimada. E por que vai ser queimada? Não vai existir mais luta, não existirá mais conflito, porque a vitória do Messias é uma vitória definitiva. Não existe mais a necessidade de conflito, não existe mais a necessidade de guerra, porque na cruz do Calvário, Cristo, ele já nos libertou
definitivamente, completamente de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus, minhas irmãs. E é por isso que a gente deve considerar. A gente deve considerar a bênção da vinda do Messias. A gente deve considerar a bênção das ações do Messias em nosso favor. Veja que ele é o nosso guerreiro, que venceu definitivamente a nossa luta contra os nossos inimigos e nos proporciona agora uma libertação plena, perfeita, definitiva e completa. Nós fomos libertos, espiritualmente falando. Não existe mais amarras espirituais na nossa vida. Nós não somos mais escravos das nossas paixões. Nós não somos mais escravos ao sistema de valor que existe no mundo. Nós não somos mais escravos do diabo, não. Porque Cristo, ele nos libertou. Não foi sem motivo, não foi sem razão. Que lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, o próprio Cristo falou, abro aspas, para o nosso Salvador. Cristo disse: se, pois, o Filho vos libertar, Cristo complementou, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, eu, você, todos nós, somos livres por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, minhas irmãs. E é por isso que a gente deve considerar na obra de Jesus Cristo. A gente deve considerar na sua vinda, na qualificação que ele tem enquanto Messias, no poder que lhe é inerente, para quebrar completamente o nosso jugo, para nos libertar e agora nos tornar livres. Para quê? Servirmos a Deus com a nossa consciência, servirmos a Deus com os nossos corações, servirmos a Deus através das nossas ações e, no dizer de Paulo, cumprir com o objetivo para o qual eu, você, todos nós fomos criados e recriados em Cristo Jesus, ou seja, viver para a glória do nosso Deus. Então considere, meu irmão, considere, minha irmã, essa libertação espiritual que Cristo lhe proporcionou. E é justamente por causa disso que hoje nós estamos aqui, perante o Rei dos Reis, e assim declarando a nossa gratidão, e assim proclamando a sua grandeza, e assim glorificando o seu santo e excelso nome. Então, na noite de hoje, o que foi que nós vimos através desse texto de Isaías, capítulo 9? Nós vimos 1, 2, 3, 4 ações que seriam realizadas pelo Messias quando da sua vinda, através da profecia que nós temos aqui do profeta Isaías. O Messias iria dissipar as trevas espirituais, o Messias iria propagar a luz da verdade, o Messias iria proporcionar uma alegria crescente, o Messias iria libertar o seu povo dos seus inimigos. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, já fez isso por todos nós, por cada um de nós, que somos salvos na sua obra e na sua obra redentora. Nós não aguardamos mais o Messias como aguardava o crente lá no Antigo Testamento, como aguardava os crentes antes da vinda propriamente dita do Messias. Não, porque o Messias para nós ele já veio, para nós ele já tirou as nossas trevas espirituais, para nós ele já nos deu a luz da verdade do seu Evangelho, para nós ele nos proporcionou e nos proporciona alegria, para nós ele já nos libertou completamente dos nossos pecados, mas nós estamos aguardando o Messias na sua segunda vinda, quando ele nos chamará para si, para que assim ele possa consumar em nós a sua salvação, dentro da sua plenitude, dentro de uma proporção eterna. E é por isso que até agora estamos esperando e continuaremos a esperar até o cumprimento de mais essa promessa que Deus ele há de realizar nas nossas vidas. Então que nós aguardemos, meus irmãos, que nós aguardemos, minhas irmãs, porque nós já vivemos essas benditas realidades na nossa vida e que nós não nos cansemos nesse período em que nós aguardamos, que nós continuemos, que nós perseveremos, que nós sigamos adiante, aguardando, repito,
a consumação da nossa salvação. É assim que Deus quer ver a mim, que Deus quer ver a você, que Deus quer ver a cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. E para fechar a nossa palavra na noite de hoje, nós queríamos nos dirigir especificamente para aquelas pessoas que não são salvas. Em que sentido, meu amigo? Em que sentido, minha amiga? No sentido de lhe chamar, no sentido de lhe conclamar, a que você se volte para esse Cristo, a que você se volte para esse Messias que nós proclamamos na noite de hoje e que você possa experimentar todas essas bênçãos às quais nós fizemos menção ao longo da nossa mensagem. Que você possa ter na sua vida a dissipação das suas trevas espirituais, que você possa ter na sua vida a iluminação da verdade do Evangelho, que você possa ter na sua vida o desfrute de uma genuína alegria, que você possa ter na sua vida a libertação de todos os seus pecados, Para tanto, o que é que o Evangelho requer de você? Que você possa se voltar para Deus, que você possa reconhecer o seu pecado, que você possa clamar pela graça de Deus e se voltar para Jesus Cristo, reconhecendo-o como o único Senhor e Salvador e Messias da sua vida. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, e hoje mesmo desfrute da sua salvação para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja em nós, aplicando a sua palavra para a glória do seu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém.